Então, bora lá. Possibilidade e probabilidade. Então, novamente, só este ano é a terceira vez que a gente está retomando este conteúdo de probabilidade. Agora, nós vamos, né, trazer uma abordagem mais por definição, vamos resolver algumas situações de problema para sistematizar mesmo, para fixar esse conhecimento para os outros anos da vida escolar de vocês. Beleza? Então vamos começar primeiro pela correção da tarefa de casa do capítulo 38 da aula passada, certo? Então eu deixei aqui toda a correção, vocês já sabem, e por favor, não é porque a correção está aí que vocês são obrigados a entender sozinhos. Pá, fez, então bati aqui, deu certo. Ó, isso aqui não bateu e não entendi. Anotem, na live a gente vai fazer junto, eu vou tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, confiram a resposta da lição de casa de vocês aí, ó, até o exercício 7. Beleza? Então vamos para o tema de aula de hoje. Possibilidade e probabilidade. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Na matemática e até na língua portuguesa mesmo, em uma frase, qual é a diferença? Vamos ver o que a língua portuguesa nos diz através do dicionário. Então tive essa ideia. Vamos ver o que a língua portuguesa nos diz primeiro, para depois a gente ir para a parte matemática. Significado de possibilidade: aquilo que pode acontecer. Existe a possibilidade, deixa eu ver. Então, um exemplo aí, certo? Significado de probabilidade: qualidade do que pode vir a acontecer. Olha a frase: a probabilidade de cura. A probabilidade de cura. Entenderam a diferença? Porque eu não entendi. Aqui na língua portuguesa eu não entendi, né? Tá certo que não é a minha especialidade, né? Aqui que eu estou vendo aqui é o seguinte: aquilo que pode acontecer. E aqui ele está falando que é a qualidade do que pode vir a acontecer. Tá? Então a gente pode até pedir ajuda para nossa professora de português, Bruna, depois aí, e ver qual é a diferença aqui na língua portuguesa. Na parte de matemática eu vou explicar para vocês. Agora na língua portuguesa realmente eu não entendi. Tive essa ideia, não é nem a proposta da apostila, né? Tive essa ideia para ver, né? Confrontar essas duas definições. Bom, então vamos para a matemática, que aí sim é a minha praia, certo? Aí eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Bom, a probabilidade representa números associados aos diferentes finais para uma situação em andamento, sendo que cada final em si caracteriza uma possibilidade. Possibilidade é algo que pode acontecer, mas não é certeza. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que o cálculo de probabilidade não é um cálculo de certeza, tá? Não é um cálculo de certeza. O cálculo de probabilidade é um cálculo de estimativa, que é uma habilidade que a gente trabalhou inclusive no sexto ano, certo? Estimar. E é claro que a gente vai sempre trabalhar com a probabilidade para quê? Para diminuir o erro, para aumentar o acerto, né? Então, naquela frase mesmo, quando ele diz assim: hoje há a probabilidade de chover. Então a gente faz um cálculo intuitivo de probabilidade quando a gente sai de casa pela manhã e olha para o céu e diz assim: parece que vai chover, vou levar o meu guarda-chuva. Ou acho que hoje vai esfriar, vou levar minha blusa. Ou eu aumento mais ainda esse meu cálculo de probabilidade quando eu trago mais elementos. Então, se eu assistir o noticiário no dia seguinte, via previsão do tempo,
De manhã eu fui lá e conferi no clima-tempo a probabilidade de chuva, eu olhei para o céu. Olha como eu já tenho mais elementos para falar. Talvez eu precise levar o guarda-chuva ou não, né? Então, é um cálculo de estimativa para minimizar erros e maximizar acertos. Beleza? É isso. Tá, professor, você leu a definição matemática aí. Para mim foi a mesma coisa do que ter lido lá no português. Continuei não entendendo. Não está claro. Está claro? Não, não está claro. Não está claro mesmo. Então vamos lá. Imagine que você jogou uma moeda para cima. Tal, coisa que a gente já fez na sala. Inclusive a gente estava no presencial ainda, quando a gente fez experimentos de probabilidade na sala de aula. Joguei a moeda para cima. Quantas possibilidades, olha aí a diferença aparecendo, quantas possibilidades tem de ocorrer? Duas. Possibilidades são duas. Pode ter, pode sair cara e pode sair coroa. Qual é a probabilidade de sair cara? Sair cara é 1 de 2. Notem que probabilidade ele é um cálculo que necessita das possibilidades existentes em um experimento, certo? Então, o denominador, que a gente chama de espaço amostral, são as possibilidades que aquele evento nos traz. Então, assim, o 2 que está embaixo são possibilidades. Possibilidades que o experimento, que é jogar uma moeda para cima, nos dá de possíveis resultados. Pode sair cara, pode sair coroa. Beleza? Possibilidades é o denominador, é o número de baixo, é tudo aquilo que pode ocorrer em um evento. O número de cima, que é o numerador, é o evento que você escolheu. Então, assim, ó, se eu acho que vai sair cara, eu tenho uma chance em duas de acertar. Então, isso é um cálculo de probabilidade. É o resultado final. 1 sobre 2 é a probabilidade de sair cara. Por isso que ele fala aqui, ó, a probabilidade são números associados a diferentes finais para uma situação em andamento. Deu para entender? 1 sobre 2 é o número associado a uma probabilidade. Eu só consegui associar esse final de andamento porque eu consegui identificar as possibilidades, que é o que está embaixo, certo? É isso. Praticamente o objetivo da aula era esse, esclarecer isso aí para vocês. Por quê? Porque agora a apostila ela vai vir trazendo algumas situações, problemas para vocês, para reforçar, gente. É só reforçar o que é um cálculo de certeza e um cálculo de probabilidade. Então, ele tem alguns exercícios na página 435 ou 445 que ele pede para que vocês escrevam se é certo, possível ou impossível, só para reforçar essa ideia, certo? A gente vai repetindo, até para absorver e reforçar essa ideia. Então, na letra A, por exemplo, ele fala assim, ó, vai chover hoje. Vai chover hoje à noite. É certo, possível ou impossível, da maneira que foi escrito. Na letra B, 2 alunos faltarão à aula amanhã. Olha, faltarão à aula amanhã. É certo, possível ou impossível? Tudo bem? Então, vocês vão fazer esta página 445. Tem uma tabelinha para poder reforçar isso aí. Aí depois a gente vai continuar, certo? Aí nós vamos continuar aqui nesta situação para fazer alguns cálculos depois. Tá bom? Então, façam aí o da apostila. Aí depois vocês continuam no vídeo aqui, beleza? Bom, então continuando aqui.
relacionando conceitos de possibilidade e de probabilidade. Então, mais uma vez, eu pego um dado honesto, que a gente já conversou também sobre dado viciado, dado não honesto, tal, que a probabilidade de uma face sair é maior do que a outra. Um dado honesto. Um dado tem 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 possibilidades de resultados quando eu jogo esse dado. 6 possibilidades de resultado quando eu jogo esse dado. Certo? Reforçando. Possibilidades. Beleza. Aí a gente vai escolher um evento. O evento foi escolhido. Eu quero que saia um número primo. Aí eu vou ver quantas possibilidades eu tenho de acertar. Quantos números primos tem num dado? Tem o número 2, o número 3 e o número 5. O número 1 não, né? Tem gente que 1 não é número primo. 1 não é primo. O número 2, o número 3 e o número 5. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades do total de 6 possibilidades. Olha uma abelhinha aqui, sai daqui. Do total de 6, certo? A gente sabe que a gente vai simplificar por 2, vai ficar 1 sobre 2, certo? Mas aqui é para a gente, né, sistematizar a ideia de possibilidade. Assim, né, a probabilidade a gente calcula da seguinte maneira. A probabilidade de o evento A acontecer, né, então vocês ouviram a linguagem que eu utilizei, né? A probabilidade de o evento A acontecer é a quantidade, o N é a quantidade, é a quantidade de possibilidades deste evento que eu escolhi. Como eu falei, qual que é o evento? Sair um número primo, certo? Sair um número primo. Quantos tem? 3, certo? 3. Do total de possibilidades que existe dentro do experimento. Qual é o total de possibilidades? O total de possibilidades é 6. Então, é assim que a gente vai fazer o cálculo de probabilidade. Aqui eu tenho uma calculadora online bem bacana para fazer cálculo de probabilidade e principalmente quando a gente for fazer cálculo de probabilidade condicional, utilizando a letra E ou a letra O. Então vamos entender. Eu falo assim, ó. Qual a probabilidade de sair um número par ou primo? Par ou primo. Soma as duas, tá? Soma as duas. Quantos números pares tem? Tem o número 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Quantos números primos tem? 2, 3 e 5. Eu vou somar mais 3 também. Então é 3 mais 3 é 6? Não, porque senão eu contaria o número 2 duas vezes. Ou seja, os eventos favoráveis são 5. É o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Certo? O 5 e o 6. Ou seja, eu tenho 5 chances do total de 6. Qual que é a única maneira de eu não acertar esse experimento? Par ou primo. É uma chance em 6. É só sair o número 1 para eu não acertar. Olha a diferença agora quando eu falo assim. Qual que é a probabilidade de eu jogar um dado e sair um número par e primo? O E é intersecção, certo? O E é intersecção. Par e primo. Qual que é o único número par e primo que existe? É o número 2. Então, eu só acerto este experimento se sair o número 2. Se sair a face 2. Então, eu tenho a chance de 1 para 6 de sair este experimento. Isso fica muito bacana da gente calcular esses eventos múltiplos, que tem alguns exercícios na apostila que nós vamos utilizar essa calculadora aqui
para depois fazer o cálculo, né? Então, ele fala aqui, ó, número de resultados possíveis. Número de resultados possíveis, 6. 6. Número de eventos ocorram em um. Bom, vamos fazer primeiro o ou, tá? O ou. Par ou primo. Quantos números pares tem? 3. 3. Ou primos. Quantos números primos tem? 3. Só que eu não posso contar 2 vezes o número 2. Claro, né? Eu não posso colocar aqui 3. Eu tenho que colocar o quê? 2. Porque eu tenho que tirar o que eu já contei, o número 2. Ou eu conto ele como par, ou eu conto ele como primo. Certo? Calcular. Olha lá. Então aqui, ó, a probabilidade de o evento A acontecer, que é o número par, é 0,5. A probabilidade de o evento B é 0,333. A probabilidade da, tá vendo? Para baixo é intersecção. Par e primo acontecer é 0,167. E a probabilidade de A acontecer tendo acontecido B é 0,5. Ele dá o cálculo total, o que a gente quiser. Aqui é a união, ó. A probabilidade de A união com B acontecer, 0,666. Talvez a gente olhando só isso aqui não faça tanto sentido assim, mas vai fazer todo sentido quando a gente vai no caderno e vê as fórmulas e calcula, e aí a gente vai começar a entender a diferença entre a intersecção. Esse aqui de baixo se chama probabilidade condicional, é a probabilidade de o evento A acontecer tendo acontecido já o evento B anteriormente, né? Então, aqui é a união entre os eventos acontecerem, tudo bem? Então, bem bacana, deixa salvo aí. Tem aqui aquele mais simples, né? Aqui já é o evento único, um evento simples, né? Então, qual que é a probabilidade de sair o número par? Só o número par. A gente sabe que o total de possibilidades são 6. E quantos números pares tem? Tem 3. A gente vai lá e calcula. Aqui ele dá direto, ó. Tem 0,5, né? Ou seja, 50% de chance. Certo? Bacana. Treinar aí. Nós temos também, para praticar no caderno, mais um artigo aqui do Khan Academy, né, que tem alguns testes para a gente, né? Então começa desde a introdução, se achar que é necessário, se ficar alguma coisa, né, com alguma dúvida aqui, conceitos básicos, tal, até a prática, certo? Então o que eu quero aqui, ó, é esse aqui, ó, certo? Eu quero praticar a probabilidade. Então nós vamos praticar, tá, beleza, tem 7 perguntas aqui para praticar. Eu quero que vocês pratiquem para que vocês façam um diagnóstico se vocês entenderam ou não. Tem mais esse aqui no caderno, né, para praticar no caderno, e o desafio que vocês vão colocar no formulário. Olha, considere todos os divisores positivos do numeral 60. Tem que lembrar o conceito de divisor. Pegar todos os divisores do número 60. E determinar a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Então, eu tenho que ver todos os divisores de 60. Essas são as possibilidades. Qual que é o evento que eu quero, que me favorece? Sair um número primo. Então, tem que ir lá e identificar quais são os números primos e fazer o cálculo de probabilidade. Na apostila, fazer os exercícios indicados na aula. E em casa, 3 exercícios só, beleza? E a lista do plural, hein? Não vai deixar na última semana lá para fazer a lista do plural. Beleza? Valeu, até daqui a pouco. Aquele abraço.